Eu percebo que hoje Deus tá falando coisas para cada um de nós, porque eu vou começar justamente a mensagem com o tema que o irmão Kleber finalizou, né? Bom, me chamo David Glauber e o meu tema é como se tornar uma boa terra. Eu tentei fazer vários temas diferentes, mas Deus me guiou para esse aqui. Então, eu gostaria que a gente abrisse em Tiago 1, 21. Quem abriu diz amém aí. Bom, em Tiago 1, 21 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Aqui ele já dá basicamente 2 passos para que a gente seja uma boa terra. O primeiro passo é a gente, como o irmão Kleber falou, é o perdão. E também se arrepender, porque se livrar indica arrependimento. Você tem que deixar de fazer algo que você está fazendo, porque tem coisas na nossa vida que acaba sendo como se fosse um muro, impedindo que a palavra entre. Você é a boa terra, mas se você, por exemplo, não liberar perdão ou tiver alguma raiz de amargura implantada assim, vai ser mais difícil da palavra penetrar. E a outra parte é aceite humildemente a palavra. Aqui quer dizer aceite humildemente, mas também a parte de humildemente está querendo dizer... A parte de aceitem humildemente indica a atitude que a gente deve ter quando for receber a palavra. Primeiro, a gente se livra do que está impedindo da palavra chegar no nosso coração. E quando a gente for ouvir a palavra, a atitude que a gente tem que ter é como a de uma criança mesmo. Ter vontade, ter fome e prestar atenção com humildade. Tem a ver com a inclinação. Aí no subtópico que eu fiz aqui é como receber a palavra e manter ela dentro da gente. O primeiro passo é a gente se expor, igual está todo mundo aqui se expondo a palavra, vários testemunhos. Como diz em Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. A gente só consegue ouvir se está exposto a algo, então esse é o primeiro passo. Mas não é somente se expor uma vez ou outra, é a gente se expor repetidamente. A gente precisa criar o hábito de deixar a palavra no nosso dia a dia, de manhã, de tarde e de noite. Ela tem que ser tudo que a gente ouve, porque a mente humana ela aprende por repetição. Na escola a gente percebe muito bem isso. O segundo ponto é a gente ouvir atentamente, que foi aquilo que eu falei, a atitude do nosso coração. E aqui Deus demonstra em Mateus 5, 6 o tipo de atitude que Ele espera da gente. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Essa parte aqui é muito interessante porque o que é que define a nossa fome? Primeiro a gente tem que deixar de se alimentar do que não faz bem e passar a se alimentar do que faz bem para o nosso espírito, que no caso é a palavra de Deus. Isso também tem a ver com o nível de atenção que a gente dá à palavra, né? Deus mostra aqui, como a gente viu, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que dependendo dele, você vai ser satisfeito pela palavra dele. Mas a questão é que ele me pediu para botar uma pergunta também, e a gente está com fome da palavra dele? Porque muitas das vezes a gente acaba deixando o dia a dia fazer a gente esquecer da palavra. E aí vem outro tópico aqui também. Uma vez que a palavra entrou, a gente se expôs à palavra, a palavra está dentro da gente, a gente tem que meditar. Meditar é o que vai manter a palavra dentro do nosso coração. É o que vai criar as raízes dentro da gente, vai fortalecer, vai ter firmeza no que a gente está escutando. E um versículo, capítulo e versículo que demonstra bem isso é Josué 1:8. Como ele diz aqui: não deixe de mencionar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Fazendo isso, você fará prosperar os teus caminhos e vai ser bem-sucedido. Além disso, meditar é algo que a gente, da mesma forma que a gente se expõe e ouve, a gente tem que fazer constantemente, como Deus falou para Josué. Medite de dia e de noite. Medite de dia e de noite. E
Outro tópico aqui que eu percebo que não tem muitas ministrações a respeito desse assunto é a parte de imaginar. Algumas pessoas aqui que já ministraram já comentaram isso por cima. Mas eu considero algo muito importante isso de imaginar. E um versículo que demonstra bem isso é Gênesis 15:4, quando diz: Então veio a palavra do Senhor a ele, Abraão no caso. O seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Então prosseguiu Deus: Assim será a sua descendência. Deus aqui está claramente instigando Abraão. Está dizendo: Abraão, se concentre nas estrelas, veja a imensidão delas. Olhe para a areia do mar. Você nem consegue contar isso tudo, assim vai ser a sua descendência. Isso com certeza fez Abraão imaginar: nossa, então assim que vai ser a promessa. Então Deus também quer que a gente comece a imaginar mais, tipo, já se veja com a sua promessa, entendeu? Se você quer cura, já se veja curado. Se você quer prosperidade, já se veja próspero. Porque, no final das contas, é isso que nós somos, mas a gente precisa ver igual Deus vê também. E imaginar faz parte desse processo. E também, aí continuando, tem Tiago 1:22, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Basicamente, tudo que a gente ouviu aqui, tudo que a gente ainda vai ouvir, não adianta nada se a gente não praticar. A gente se expôs, a gente ouviu prestando atenção, a gente meditou, a gente imaginou. Mas se a gente não praticar, essa palavra não vai gerar frutos através da nossa vida. Então é algo muito importante aqui, é que a gente possa praticar. E uma coisa que está dentro de praticar também é a gente falar a palavra, né? Porque, como a gente viu em algumas matérias, falar a palavra é um exercício de autoridade. Então, é a gente falando o que Deus fala ao nosso respeito. Falando da mesma forma como Deus. Se vendo da mesma forma como Deus. E fazendo esses passos, se expondo, ouvindo atentamente, meditando na palavra, criando imagens, já se vendo com a sua bênção nas mãos e praticando, a gente vai se tornar uma boa terra que Deus tanto deseja, como diz em Mateus. Bom, essa foi a inclinação que eu senti, foi mais uma de ensino, e eu considero que esses passos aqui são muito importantes e que a gente deve buscar seguir à risca esse cronograma, né, de dia e de noite, porque tem que ser uma constância. A gente tem que ouvir sempre, tem que fazer isso aqui sempre, e quando a gente fizer isso sempre, vai ser como dizem Josué aqui: desse modo você fará prosperar os seus caminhos e vai ser bem-sucedido.